Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 95 do quarta categoria, Casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria, e também que nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e em diversos outros agregadores. E também estamos no YouTube, né, onde você pode e deve se inscrever no canal, deixe seu joinha aí no vídeo das edições do quarta categoria e também compartilhe com os amigos. A gente chega agora para a última rodada da primeira fase da competição e entre alguns classificados definidos, muita coisa em aberto ainda vai deixar a emoção rolar até o fim dessa fase de grupos. Hoje a gente vai contar com a participação de Guilherme Magalhães para falar sobre a briga insana de 6 times por 2 vagas no grupo A4 e também a Angélica Albuquerque participa com a gente para falar sobre a goleada do Concórdia sobre o Caxias. Mas na mesa virtual estão os meus amigos de sempre e sempre com muita qualidade, Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Saudações, meus amigos. Saudações, Alisson, Marcos, todos e todas que nos escutam e nos ouvem, nos veem agora também, né? Prazer enorme estar de volta aqui para falar sobre a série D e pela série C, já pensando lá nos acessos. Rodada de muitos gols no grupo A8, né? Lá 5-5, 4-0, 2-4-0. Só o Paranaense que não fez tantos gols. Depois também tivemos 9-0, né? Muitos gols aí nessa reta final. Algo que eu acredito que pode acontecer novamente na última rodada. Muitos gols em alguns jogos aí que podem não valer nada ou que terão times que não estarão mais brigando por nada na competição. Bom dia, boa tarde, boa noite, Alisson, Felipe, e a você, amiga e amigo ouvinte do quarta categoria. O meu destaque é óbvio, né? Futebol capixaba está vivo, né? Ao contrário do que eu gravei na semana passada, o futebol capixaba segue vivo na Série D, né? Com chances aí na última rodada. E claro, né? Nenhum grupo definido 100% na última rodada, né? Vamos ter aí jogos decisivos e muito equilíbrio em chaves como os grupos A3, A4 e A8. Muitos confrontos diretos aí na última rodada para definir quem classifica, posição de grupo e tudo mais, mas isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho, porque primeiro tem que vir a nossa vinheta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Alisson Silva. Com a gente mesmo, e aí não faltaram goleadas na 13ª rodada, e aí entra muito porque alguns times ficam sem perspectivas, né, e praticamente acabam abandonando a competição, algo infelizmente que vem sendo bastante comum, mas nem foi o caso disso acontecer no maior resultado do grupo A1. A goleada do Águia de Marabá por 6-1 sobre o São Raimundo foi de virada. O time de Roraima abriu o placar com Tavinho, mas Bruno Limão, Alan Maia, Vander, Luan Parede, Pablo e Vander Hudson viraram o jogo para a equipe paraense. Igor Dias garantiu a vitória por 1-0 do Maitá sobre o Trem fora de casa. A 13ª rodada do Grupo 1 ainda teve também fora de casa o Princesa de Solimões vencendo o São Francisco por 3-0 com gols de Bombado, Juninho e Max. E o Nacional do Amazonas retomou a liderança ao vencer a Tunaluso no confronto aí de primeiro contra segundo colocado. O Nacional venceu por 2-1 e Uritanque e Daciel fizeram um gol dos amazonenses, enquanto Samuel descontou para a equipe do Pará. O Nacional voltou para a primeira posição, como eu falei, agora tem 27 pontos. A Tunaluso segue com 25 em segundo e a Águia de Marabá com 23. O G4 ainda tem o Maitá, que está com 18 pontos. Esses times vão entrar na última rodada dentro da zona de classificação. Só que aí ainda tem mais 2 times na briga. Princesa de Solimões com 18 e com chances um pouco mais remotas, o São Raimundo com 15. A chave ainda tem São Francisco com 9 e Trem com 8. Esses aí vão só cumprir tabela. A última rodada tem confronto entre Princesa de Solimões e Águia. O Maitá pega o Nacional, São Raimundo e São Francisco vão cumprir tabela, praticamente, né? E por fim, a Tunaluso joga com o Trem lá no Pará. E aí, já vou avisar aqui que a partir desse grupo, até o grupo 8,
dentro das análises de vocês sobre essa 13ª rodada, eu quero os palpites para quem vai se classificar na 14ª e última rodada dessa fase de grupos. Eu quero que o âncora também participe. Eu tô só distribuindo aqui, só distribuindo. Bom, né, eu acho que o grande jogo da rodada, né, era esse encontro entre Internacional e Tunaluso, lá no Amazonas, lá em Manaus. O Nacional foi bem melhor na partida, no geral, assim, mas conseguiu fazer 1-0, tomou o empate no finalzinho, né, no último lance, praticamente conseguiu fazer 2-1. O Jonathan até defendeu, teve uma grande defesa, 2 defesas na sequência, né, enquanto estava 1-0 ainda. Depois não conseguiu evitar o 1-1, não foi culpa dele no caso. E acabou que depois o Nacional correu atrás, conseguiu fazer 2-1 para retomar a liderança e agora depender apenas de si para conseguir a liderança da chave, né, que foi tomada da outra rodada e agora conseguiu voltar ao topo, né. E claro que Águia de Marabá e São Raimundo chamou mais atenção pelos gols e pela história também, né. O São Raimundo abriu o placar. Na hora que eu vi que estava 1-0 para o São Raimundo, eu lembrei muito do episódio passado, onde a gente falou que poderia ter essa vantagem, poderia ser menor, né? E acabou que depois o Águia conseguiu fazer 2-1 ainda no primeiro tempo, depois saiu fazendo mais gols e fez aí 6-1 com esse grande nome composto que é Vander Hudson, só para deixar registrado, né? Vander Hudson. E acabou que fez aí 6-1, estádio lotado, né? Isso foi bem legal também ali no Zinho de Oliveira, lá em Marabá. O Águia que a gente sempre falou, né, que era o candidato mais favorito à liderança, né? Agora não tem mais essa chance, mas luta ainda por vaga, pela segunda colocação, né? Contra a Tunaluso. E o Maitá conseguiu fazer algo que é difícil fazer, né? Vencer fora de casa. Que geralmente pontua dentro do Acre, seja com o Manete ou com o São Francisco. Conseguiu fazer 1-0 contra o Trem, e agora também depende apenas de si, apesar de ter a questão do saldo de gols, que pode. Questão de vitórias, está na frente por isso, não é por saldo de gols. Então tem essa possibilidade também de depender apenas de si para conseguir a vaga, né? E bem interessante que seremos esses dois, né, que estão lutando pela vaga, enfrentando equipes que buscam alguma coisa, né? O Nacional busca confirmar a liderança contra o Maitá e o Águia de Marabá tenta ser segundo colocado contra o Princesa, né? O Maitá é muito forte no Acre e o Princesa tem ali, às vezes cambaleia um pouquinho lá em Manacapuru, mas eu ainda acredito mais no Maitá, nem sei se por questão de vencer o Nacional não, mas eu acho que vai acabar que os dois vão ter o mesmo status de perder ou de empatar e acaba que o Maitá passa muito por essa questão mesmo. Aproveitando para falar sobre o São Raimundo primeiro, né? Eu diria até que o time amapaense está moralmente eliminado, né? Que assim, nos últimos, desde que a Série D foi fundada nesse formato, né? Que mudou o formato, né, de grupos com 4 equipes, apenas 6 rodadas para grupos com 8 e 14 rodadas, né? O São Raimundo sempre chegando com muita força, né? Competindo num nível muito bom. E essa temporada deixou a desejar, ainda que esteja com chance matemática, né? Mas é uma derrota assim, chegando numa penúltima rodada, na qual você ainda tem chance de classificação, e tomar uma pancada dessa de virada ainda, derruba a moral de qualquer time, né? Pode ser que lá na frente, na última rodada, as coisas mudem de figura, mas muito difícil. Vejo aí o São Raimundo uma condição muito complicada, pensando em classificação, né? E aí o Maitá chega vivo, né? Mas como o próprio Felipe mencionou, tem uma missão duríssima, né? Diante do Nacional, que vai para confirmar a liderança, né? Que conseguiu retomar aí nessa última rodada que tivemos. E do lado do Princesa Solimões dá para dizer a mesma coisa, né? Que vai ter um duelo muito difícil contra o Águia de Marabá, mas acho que com menos impacto que tem o confronto do Maitá. Então, assim, já deixando meu palpite aqui, eu acho que o Princesa de Solimões, apesar de estar em quinto, né, tem mais condições de sair classificado nessa do que o Maitá. E aí, Felipe, quem passa nessa última vaga?
Sem Eu, fugir. não, eu acho que vai ser o Maitá. Eu acho que os dois não vão vencer, mas vão ter o mesmo resultado, digamos, empate ou derrota. Né? Então acaba que o Maitá passa pela vantagem que tem atualmente. A vantagem é do número de vitórias do Maitá. Então, em caso de empate, ou em caso de vitória dos dois, o Maitá passa. Para o Princesa passar, precisa vencer e que o Maitá não ganhe. E o São Raimundo ainda corre algum risco de passar, precisa golear e torcer para que os outros dois percam por uma diferença generosa de gols. Algo que é bem improvável de acontecer. Também vou ficar com o Felipe já participando. Acho que o Maitá vai ficar com essa quarta vaga desse grupo A1. Vamos lá, passando agora para o grupo A2. Caquim abriu o placar para o Parnaíba. Everton Potiguar empatou para o Atlético Cearense. Empate por 1-1, que abriu a 13ª rodada desse grupo A2. O Maranhão venceu o Tocantinópolis por 2-1 e garantiu a classificação para o mata-mata com esse resultado. Fabrício e Maicon fizeram os gols do MAC, enquanto os tocantinenses descontaram com Gil Macena. Zazá 2 vezes e Vitor Fernandes garantiram 3-1 do Caucaia sobre o Fluminense do Piauí, que acabou descontando com o Thiaguinho. Ciel, sempre ele. Ele fez um hat-trick, Gabriel fez 2, Alisson completou a vitória por 6-1 do Ferroviário sobre o Cordino, que ainda fez o gol de honra com Cássio. Placar que dá o Ferroviário com justiça, sem alguns dopings, digamos assim, o título de melhor ataque dessa primeira fase, pelo menos até o momento, dividido com o Ceilândia, só que o Ceilândia tem aquela situação do grupo A5 que é gol de todo jeito e todo jogo. O Ferroviário tem 33 pontos, o Maranhão assumiu a vice-liderança com 21, o Atlético Cearense tem 20 e os 3 já classificados. O Parnaíba, nesse momento, fecha o G4 com 16 pontos, mas o Tocantinópolis tem 14 e ainda briga também por essa vaga. Depois vem Caucaia com 13, Cordino com 11, Fluminense com 8 pontos na última rodada. Confronto direto pela quarta vaga entre Tocantinópolis e Parnaíba e também o duelo pela vice-liderança do grupo entre Atlético Cearense e Maranhão. A 14ª rodada desse grupo A2 ainda vai ter Fluminense e Ferroviário, Cordino e Caucaia. Mais um espetáculo aí do Ferroviário nessa rodada que passou, né? Incrível a campanha da equipe cearense, né, até agora, né? Eu não lembro de nenhum outro time ter chegado na 13ª rodada invicto, né? Ainda mais com um ataque tão forte, a defesa tão forte quanto o ataque, né? E assim, até eu fico sem comentários nesse caso, né? Não tem o que acrescentar e o que tirar dessa campanha do Tubarão da Barra, né? O Tocantinópolis, acho que é a parte que mais interessa agora do grupo A2, né? O Tocantinópolis chega até com uma certa sorte aí para essa última rodada, né? Visto que o Parnaíba, quer dizer, visto que o próprio Tocantinópolis perdeu para o Maranhão e mesmo assim o Parnaíba não foi capaz de garantir a classificação, de matar o jogo, faltando uma rodada para o final, né? Conseguir essa classificação antecipada. E assim, por mais que o grupo não tenha ficado com aquela sensação de que os times não queriam se classificar, né? Aí agora temos Maranhão e Atlético Cearense se juntando ao Ferroviário, faltando uma rodada para o final, né? Eu espero que pelo menos o clima fica muito bom, né? Que o Tocantinópolis e Parnaíba vão fazer talvez se não o mais interessante, mas um dos mais interessantes da última rodada, né? Esse confronto aí tem tudo para chamar a atenção nessa última rodada da Série D. E assim, quantos outros times já eliminados, não tem muito o que mencionar, né? Caucaia, se tivesse pelo menos deixado de empatar 3 ganho uma, ainda tinha chance de classificação, mas como empatou 7, né? Está fora aí nos critérios de desempate, questão de número de vitórias. Não pode chegar, não pode nem empatar com o Parnaíba, que tem 4 vitórias. Cordino, né, depois dessa goleada homérica aí, né, 6-1, não tem mais o que acrescentar na competição, e o Fluminense do Piauí muito menos, né? Então fica aí os holofotes em cima de Tocantinópolis e Parnaíba num grupo que em 13 rodadas pelo menos o holofote ficou no Ferroviário, né? E para este confronto eu aposto no Tocantinópolis, que assim não teve um crescimento agudo nessa fase de grupos, mas
parece ser um time que chega com mais ânimo para essa briga pela vaga do que o Parnaíba, que começou ok, né? Só que foi tomando pancada em cima de pancada e não soube matar a classificação na hora certa. Então o Tocantinópolis, creio eu, que vai chegar na última rodada para conseguir essa vaga. O grande jogo da última rodada, para mim, sem dúvida, será realmente Tocantinópolis e Parnaíba, né? Esse encontro aí direto, né? A gente tem até no Grupo 8 um encontro direto também, mas há outras equipes lutando por vaga, até combinações que podem classificar, as duas equipes estão se enfrentando juntas. E o Tocantinópolis, né? Ontem não, o jogo contra o Maranhão teve até sorte, né? Porque o Maranhão foi muito superior ao time de Tocantins. Conseguiu fazer 1x0, mas tomou o gol de empate, depois teve que correr atrás para fazer 2x1. Podia ter sido um 4x0 tranquilamente, por todas as chances que teve a equipe maranhense aí na partida, conseguiu a vaga antecipadamente, né? A gente até tinha uma aposta, né, que poderia ser a segunda equipe classificada, acabou que foi a terceira, né, contra a Cearense, se classificou do primeiro, né? Agora o Maranhão é o vice-líder. E o Cordino, né, que enfrentou o Rio Vale, até teve uma pequena reação, mas acabou que nas últimas rodadas já perdeu a força, e o Ferroviário, que a gente falava muito, né, sobre não perder essa pegada, e acabou que esse 6x1 foi para comprovar isso, né? Conseguiu um resultado elástico, jogando muito bem, talvez as melhores partidas que ele fez na competição, mesmo classificado, mesmo com a liderança garantida. O Ferroviário até fui ver, teve 5 amarelos na partida, 2 só que eu consegui ali ver que eram pendurados, não joga a última rodada, contra o Fluminense, não, confronto de opostos, de extremos, bem extremos mesmo, né? São 25 pontos de diferença, né? Algo assim, abissal entre as duas equipes. E agora, não sei se é uma boa ideia para poupar todo o time, né? Porque são 2 semanas até o mata-mata, então talvez seja realmente uma mescla aí apesar que tem a Copa Fares Lopes também que participa, então pode ser que isso acabe contribuindo para fazer poupar mais jogadores do que se esperava. E agora é esperar esse confronto entre Tocantinópolis e Parnaíba. O Tocantinópolis está bem mal, né? Assim, 5 jogos sem vitória, não vence desde o início do segundo turno, venceu o Cordino, aliás, venceu 2 vezes o Cordino, acredito, que é a rodada espelhada, né? E então não vence assim mesmo, o Parnaíba não conseguiu se lanchar. Mas ainda com 1x0 chorado, eu acho que o Tocantinópolis passa pelo Parnaíba. E aí, pode ser que isso vire corte futuramente, mas são duas equipes que para mim tem dado de validade para acabar a campanha na competição. Assim. Não sei se vai durar muito mata-mata para depois. Hein? Também acho que tirando o Ferroviário, quem passar daí vai ter vida curta na Série D. Eu também imagino que o Tocantinópolis vai vencer esse jogo, vai jogar em casa, né, contra o Parnaíba, fazendo seu dever de casa, consegue se classificar. Acredito na classificação, mas sem convicção nenhuma do time de Tocantins. Pulando agora para o grupo A3, finalmente tivemos os primeiros classificados definidos. A rodada 13 foi aberta com empate por 1x1 entre Pacajus e Souza, com gol de Pio para um lado e Carlos Vitor para o outro, placar que classificou o Dino. O Campinense venceu o Globo por 1x0 no Barretão, com gol de Bruno Henrique, mas ainda assim acabaram-se as chances de classificação. A Raposa eliminada na primeira fase. O Nacional de Patos venceu o Iguatu por 3x1 e garantiu vaga também no mata-mata. O atacante Herbert marcou 2 vezes e Wesley completou aí o placar para o Canário, enquanto o Tarcílio Marcos descontou para o Azulão, que também não tem mais chances de classificação. Com muita confusão no pós-jogo, Santa Cruz e Potiguar ficaram no 1x1 no Arruda. Wilson fez o gol do time de Mossoró, que abriu o placar. Maranhão empatou no segundo tempo para Cobra Coral. E aí, acho que o Felipe e o Marcos podem falar mais sobre os incidentes tristes e lamentáveis que aconteceram no Arruda após o apito final. Nacional e Souza, com 23 pontos, estão classificados na primeira e segunda posição, respectivamente, nesse momento. O Nacional de Patos tem 1 gol a mais de saldo que o Souza, por isso assume a liderança. O G4 ainda tem Pacajus e Potiguar com 22 pontos. Santa Cruz, com 20 pontos, tem a situação bem complicada para se classificar, depende de tropeços do Potiguar em casa contra o Nacional. Em casa, entre aspas, porque esse jogo deve ser no Frasqueirão. Ou do Pacajus fora de casa diante do eliminado Campinense. A última rodada, além desses 2 jogos, tem o Souza enfrentando o Globo, provavelmente fazendo a vantagem
maior de gols para assumir a liderança da tabela. E Iguatu e Santa Cruz, jogo lá no Ceará. O Santa Cruz vai treinar a semana inteira em Souza, para depois pegar o busão para ir para o Ceará fazer essa partida. O grupo, sem dúvida nenhuma, mais complicado aí pela classificação, e o Santa Cruz com um pezinho fora. Nem a estreia do Evaristo Pisa como treinador nessa penúltima rodada deu jeito. Santa Cruz vai para a última rodada fora da zona de classificação, meus amigos. O Santa Cruz saiu atrás do placar, né? O Potiguar conseguiu fazer 1-0 no primeiro tempo. Logo no início, bem no início mesmo, menos de um minuto, conseguiu empatar. Teve todo o segundo tempo para conseguir a virada, mas não conseguiu. A impressão que ficou, né, da revolta da torcida ali no presente do estádio é que teve uma confusão entre os jogadores do Potiguar e do Santa Cruz, e acabou que a impressão que me deu é que a torcida queria invadir, não para bater nos jogadores do Potiguar, mas do Santa Cruz. Essa foi a impressão que passou. Depois a polícia teve que agir ali. Achei muito fácil também a entrada, apesar que me parece ser uma entrada para uma ambulância, um portão ali para dar entrada ao gramado foi facilmente aberto, assim, não teve muita segurança, apesar que também poderia pular também, então não teria muita questão ali também nesse sentido, mas foi uma facilidade que eu percebi ali. O Santa Cruz é uma situação bem complicada, né? Agora vai depender muito de como é que o Iguatu vai chegar na última rodada. O Iguatu também tem a Taça Fares Lopes para disputar. Se vai poupar os jogadores, né? Então não deve perder todo o elenco, né, para essa partida, porque tem uma competição aí pela frente para tentar uma vaga. Acho que não, pelo Brasil nem tanto, porque acho que conseguiu a vaga, acabou pelo título do Ceará, isso, pelo título do Ceará, mas é um time que pode ter motivação de eliminar o Santa Cruz, né? Ainda mais se o Iguatu volta no que vem para a Série D, e tirar um rival como o Santa Cruz da próxima edição é um fator importante também para a equipe, né? Que pode novamente se enfrentar, e o Santa Cruz a gente sabe que por todo o público que torcida que tem e tal, ele pode ter uma situação financeira melhor na contratação de jogadores e tal, então isso pode ser um fator aí para motivar a equipe do Iguatu e também a direção e a comissão para fazer um jogo firme e tentar essa vitória ou até empate para evitar essa volta do time pernambucano, né? Enquanto isso, os dois paraibanos, tirando a Pinense, né, Souza e Nacional, conseguiram finalmente uma classificação, né? Normalmente no caso de qualquer outro grupo, né? Demorou para chegar a uma classificação antecipada e conseguiram aí os dois paraibanos. O Souza teve essa queda, né, nesse turno, acabou que se recuperou bem nessa reta final aí. O Nacional, uma surpresa desde o início, mas que é bem constante, conseguiu também a sua vaga. Enquanto isso, o Pacajus, que já foi líder, né, teve uma queda, mas também luta por vaga, vai ter um confronto. Esse é um confronto também que eu estou muito curioso para ver como é que o Campinense vai chegar. Acho que até o Edson pode citar mais, porque talvez isso mude meu palpite em relação a quem se classifique. Enquanto o Potiguar vai ter um jogo muito equilibrado, porque o Nacional vai lutar ainda pela liderança, né? Tem essa luta, ainda mais que é certo que o Souza implica o Globo, então pode até ser que no saldo de gols a situação mude, ainda mais que são 6 contra 5, né? Então o Souza pode golear e o Nacional fazer uma vitória e o Souza passar para o saldo de gols. É um jogo que tem também esse aspecto que o Globo deve ficar com a pior campanha da competição, né? E fica essa questão. Antes de dar meu palpite, eu quero saber sobre o Campinense para ver se eu continuo com meu palpite ou não. Bom, o futebol paraibano chega aí bem forte para a próxima fase, né, com 2 classificações, nos 2 primeiros classificados do grupo. Se eu não me engano, junto com o grupo A7, é o grupo que mais demorou para ter os seus primeiros classificados, né, se eu não me engano. E aí eu falo novamente, duas classificações paraibanas, mesmo com a eliminação do tradicional Campinense, né, que talvez dos 3 teria a maior obrigação de passar, né, por conta de seu descenso na temporada anterior da Série C para a Série D, né, mas Paraíba forte aí para a fase seguinte do mata-mata, né. Ainda que as posições não estejam definidas, né, porque o equilíbrio ainda é muito grande no grupo A3, né. Pacajus e Santa Cruz, né, que chegaram a liderar a chave, agora chegam em posição inversa, né? Agora estão com chances de eliminação, né?
com escalas diferentes, né? Se por lado do Pacajus, né? Vai ter um confronto aí contra o Campinense, que vai querer se despedir com honra, fora de casa. Pode ser um confronto difícil, né? Em certo ponto, né? Mas eu não acho que seja tão complicado igual o do Santa Cruz, apesar de que o Iguatu não sei se é um time que tem essa força toda para bater o Santa Cruz, mas aí entra o fator psicológico, né, pro lado do Cobra Coral, né? Porque se no jogo em casa nem a torcida do Santa Cruz foi capaz de empurrar o time, né? Como em outras situações, né? E aí chegar com esse peso todo, de uma confusão no estádio, né? Invasão, a tentativa de invadir o vestiário, todo esse drama que vive a torcida do Santa Cruz, né? E aí se transformando em atos violentos dentro do estádio, acho que isso pode pesar muito ali nessa última rodada. E assim, lamentável o que aconteceu no Arruda, né? E no entorno também, né? Diga-se de passagem, porque tivemos mais um daqueles confrontos entre torcida e polícia militar que, enfim, tem nem o que comentar, porque meio que cada vez que a gente fala, por mais que seja importante reforçar, mas também às vezes ao mesmo tempo sempre dá aquela sensação de chover no molhado, né? Infelizmente. E assim, talvez o que eu tenha a comentar é que para mim eu entendo todo o desespero da torcida Cobra Coral, mas não faz sentido nenhum achar que isso vai uma tentativa de invadir campo, de agredir o jogador, vai motivar alguém a conseguir ir para um jogo seguinte com uma vitória. Isso é uma coisa que eu não entendo o que passa na cabeça de torcedor quando age dessa forma, e fica aí o meu repúdio, né, a esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento tão retrógrado que ainda se mantém no futebol, né? Ainda E tentaram invadir as para cabines de imprensa, mas vai lá. pois é. E aí, já a título de palpite, né? Eu vejo que com essas circunstâncias do Santa Cruz chegar numa última rodada com esse peso todo, me faz votar naturalmente em Pacajus e Potiguar pela classificação. Eu vou tentar sair um pouquinho do óbvio. Eu acho que a campanha do Nacional de Patos é muito ruim fora de casa, então acho que o Potiguar vai acabar ganhando. Não sei se o Pacajus vai ter força para ganhar do Campinense, apesar do Campinense já estar eliminado. Mas o Pacajus e Santa Cruz começaram esse retorno dividindo ali a liderança ponto a ponto, acabaram caindo bastante de rendimento. Acho que com o empate do a diferença do ponto entre um empate do Pacajus, por exemplo, com o Campinense, vai fazer o Pacajus ficar com 23 pontos e um saldo de gol de 6. Se o Santa Cruz ganhar do Iguatu fora de casa, ele vai aos mesmos 23 pontos. E aí fica, se for por 1-0, o saldo de gols é 5. Então ainda tem esse saldo de gols para tirar. Mas eu vou apostar um pouquinho diferente. Eu vou colocar que o Santa Cruz vai roubar essa vaga do Pacajus aí e passar junto com Potiguar, Souza e Nacional de Patos. Na ordem Souza, Potiguar, Nacional e Santa Cruz. Para mim será esse o G4 desse grupo A3. Complicado. Esse ainda está bem complicado para definir qualquer coisa nesse grupo. Bom, acho que o mais certo que tem é que o Souza vai ganhar tranquilo do Globo e vai abrir margem para assumir a ponta, né? Mas eu não palpitei, na verdade. Vamos lá. Assim, a minha dúvida é muito maior sobre o Campinense, de fato, né? Como é que vai para essa partida. O problema é que eu não confio que o Santa Cruz vai vencer a partida do Iguatu. Ainda mais pelo ataque que é um pouco inoperante em alguns jogos. Pipico não joga. Tá machucado. Então, essa é a minha maior dúvida, porque o Santa Cruz precisa vencer e tem que torcer por resultados dos outros, né? Eu vou seguir o Marcos aí, eu vou ficar com Pacajus e Potiguar. E essa ordem que você citou, tirando o Santa Cruz, que o Arson citou também. Pois bem, agora se tá complicado para definir aí quem passa no grupo A3, o grupo A4 aí, meu amigo, chama a atenção de todos, porque simplesmente todos os times ainda brigam por vaga na próxima fase. Quem já tá lá? Retrô, que perdeu para o Cruzeiro de Arapiraca por 2-1 na rodada 13. Wallace e Pablo Pardal marcaram gols dos alagoanos, enquanto o Bruno Baio descontou para a Fênix. Placar bem surpreendente, inclusive, por conta do segundo turno péssimo que vem fazendo o Cruzeiro de Arapiraca. Quem também tá lá? Bahia de Feira, que fez 1-0 no Asa com o Felipe.
O Falcon, com o gol de Carlos Alberto, venceu o Atlético de Alagoinhas também por 1-0. Jacuipense e Sergipe ficaram no 2-2. Pedro Henrique e Wesley marcaram para o Gipão. Robinho e Eudaí empataram para os baianos que jogaram em casa. A tabela está como? Retrô com 26 pontos, Bahia de Feira com 21, já garantidos, como eu falei. E aí vai ser uma briga de foice no escuro entre todos os outros colocados. Asa e Falcon atualmente estão no G4 com 16 pontos. 16 pontos tem também o Sergipe, fora do G4. Atlético de Alagoinhas, Cruzeiro de Arapiraca e Jacuipense, os outros três, têm 15 pontos. A diferença de 1 ponto do terceiro colocado para o 8º. E a gente vai agora trazer a participação do Guilherme Margalhães, que ele vai falar justamente sobre essa loucura que vai ser essa última rodada do grupo A4. Fala, Guilherme. Quarta categoria, estou aqui de volta para falar um pouco desse grupo 4 da Série D do Campeonato Brasileiro. E que grupo impressionante, né? A gente vai chegar aí na última rodada com todas as equipes com chance de classificação, com exceção daqueles que já estão na segunda fase, que é o caso de Retrô e Bahia de Feira, mas tudo se criou para termos um clima de muita decisão na rodada final do Campeonato Brasileiro da Série D. Um final de semana que foi muito reflexo do que tem acontecido com o grupo. O Cruzeiro surpreendendo, venceu o invicto Retrô, o Asa mais uma vez vacilando e perdendo em falhas individuais, enquanto o Jacuipense não consegue vencer dentro de casa e o Falcon, para mim, talvez o mais surpreendente do grupo, alcançando sua terceira vitória seguida. É um grupo que, antes de começar o campeonato, a gente já tinha essa ideia de que seria muito equilibrado, mas não a esse ponto. Talvez com 3 classificados na rodada final, com alguém já eliminado. Hoje a distância do Asa, que é o terceiro, para o Jacuipense é de 1 ponto, então é tudo muito impressionante e cria-se um clima de muita tensão para a rodada final. Asa e Cruzeiro, um é uma decepção e o outro está fazendo mais do que a gente esperava, né? O Cruzeiro, apesar de o início ter sido muito positivo, pegou aquela sequência invicta, acabou definhando com a sequência do campeonato, com a falta de elenco, com a falta extrema de investimento em comparação com os adversários e derrocou. Se tornou pior ataque, pior defesa, mas mesmo assim chega com muita moral e quem sabe aí pode classificar. Já o Asa é uma decepção grande, eu acho que só não decepciona mais que o Jacuipense, porque o Jacuipense também tem um belo investimento, mas ainda está com uma chance de classificação diante do seu torcedor na última rodada e quem sabe aí não consegue chegar. Mas vai ser muito divertido acompanhar essa rodada final do grupo 4, a gente vai estar aqui acompanhando e vamos ver qual torcida vai sair mais feliz. Forte abraço, pessoal. Vamos lá. Então é um absurdo que estava mutado aqui, mas vamos lá. Um absurdo que os 4 jogos dessa chave não sejam transmitidos aí nessa última rodada, né? Mas a gente vai ver o que é que dá para acompanhar desse grupo A4, porque vai ser impressionante. Na última rodada a gente vai ter Sergipe contra o Bahia de Feira, Retrô e Falcon, Atlético e Cruzeiro, que não é o de Minas Gerais, é o Atlético da Bahia, o Cruzeiro de Arapiraca, obviamente, Asa e Jacuipense. Esses jogos aí da última rodada desse grupo A4. Bom, eu tava pensando aqui se o Falcon pegou esse elevador na hora certa, né? Porque, assim, claro que é importante sempre vencer, né? Bateu ainda por cima um rival direto, né? Se bem que todo mundo nesse grupo aí, tirando o líder e o vice-líder, agora são rivais diretos, né? Mas, enfim, o problema é o timing para essa vitória, né? Que agora o Falcon tem uma missão duríssima, né? Para a próxima rodada, que é pegar o Retrô fora, né? Justamente o líder, né? E agora o Falcon tem que torcer aí para que o foco do Retrô não esteja tão alto como em outros momentos da competição, né? Porque agora é véspera de uma fase de mata-mata, né? Então talvez o time entre um pouco mais relaxado, querendo testar outras formações, poupando atletas, enfim.
Aí fica a torcida o Falco deve ficar aí nessa expectativa para que o Retrô não entre em campo jogando o máximo que pode jogar, né? Porque senão o Falcon dificilmente vai ter alguma chance aí de classificação, né? Mas, enfim, não deixa de ser uma vitória importante nessa reta final, né? Mantém a equipe viva, né? Já o Atlético de Alagoas, eu acho que talvez escolheu o pior momento para perder. Porque, como eu falei no episódio passado, era o time que supostamente, né? Foi o caso do plot twist, né? Que teria. Talvez era o time que chegasse nessa reta final com maior força aí para conseguir a classificação, né? Tava com a pontuação boa, tava dentro do G4, ia pegar até o que era até então as equipes que estavam ocupando as duas últimas posições da chave. Então, assim, o caminho estava bom, mas escolheu o pior momento, né? Ainda mais vendo que o Cruzeiro conseguiu o improvável aí no grupo, que foi vencer justamente o Retrô, né? Então chega para essa última rodada com um ânimo acima do normal, né? Para buscar essa classificação fora, jogando lá em Alagoinhas, né? Na Bahia. O Bahia de Feira talvez seja aí o maior vencedor dessa rodada. Talvez não. Foi, com certeza, né? Porque foi o único aí que conseguiu se descolar desse embolo que virou o grupo A4, né? Conseguiu uma vitória importante e agora pode respirar aliviado, né? Não vai alcançar a liderança, mas também não perde a vice-liderança, então vai para a última rodada sossegado. E aí talvez entra para mim a chance do Sergipe em buscar essa classificação, né? Bahia de Feira vai sem obrigação nenhuma para esse jogo. Não tem nada ao que ao galgar e nada a defender, né? Qualquer resultado para o Bahia de Feira nessa rodada não vai mudar a condição da equipe, mas para o Sergipe muda e muito, né? Visto que está brigando por classificação e tem esse confronto importantíssimo, né? Engraçado que eu estava falando de Atlético de Alagoas e Cruzeiro. Os dois times vão viver uma guerra para esse próximo confronto, no qual os dois times podem morrer abraçados, né? Nas trincheiras do grupo A4, né? Pode ser que os dois cheguem aí ao final do confronto, depois de num confronto que os dois times têm chance de acabar morrendo abraçados, assim, acabarem sendo eliminados, né? E o Asa, aparentemente, apesar da distância de apenas um ponto, né? Mas que na tabela a distância é de um terceiro para um oitavo colocado, aparentemente tem um caminho mais tranquilo. E eu boto aí bem entre aspas esse tranquilo, né? Mas é mais porque decide em casa diante do Jacuipense e porque depende só de si, né? Chega para essa rodada com essa tranquilidade, pelo menos. Então eu acho que Asa e Sergipe passam sob essas circunstâncias. O Marcos deu uma resumida muito boa sobre a rodada, né? Então acho que o que ele falou vai muito ao ponto que eu ia falar também. O Falcon é exatamente isso, né? A gente fala muito sobre o time de chegada, né? Chegar muito bem nas últimas rodadas. O Falcon tem isso, mas acabou que pode ser o Retrô, que a gente não sabe como é que vem, não sabe como é que só os pendurados não vão jogar, se vai ser todo o time. O Retrô não tem calendário além da Série D, então 2 semanas sem jogo também não é uma coisa que seria boa, esse tempo todo sem jogar de fato, apenas treinando. E então acaba que o Falcon vai ter esse empecilho agora, né? Mesmo caso o Cruzeiro tem pelo menos a mística, né, do Atlético Alagoinhas, que é esse time. Na verdade, esse grupo do terceiro para baixo, a Bahia de Feira até pouco tempo também estava nesse grupo. É um grupo que você não tem. Todos os times parecem são irregulares, né? Consegue umas 2 vitórias ali, consegue ter uma vantagem e tal. E é só ver, né? O Asa tem 1 ponto só de diferença para o Jacuipense, sendo que o Asa tem um ataque pior, uma defesa com apenas 2 gols a menos, mas venceu mais, 5 vitórias, tem 7 derrotas, o time que mais perdeu na competição, tem um turno de derrotas, né? E está no G4 dependendo apenas de si. E o caso do Sergipe, né, que também teve várias chances de conseguir ali chegar nessa se firmar no G4. Todos os times tiveram a chance de se firmar no G4. Talvez só o Cruzeiro
e o Falcon que não. Agora o Falcon está no G4, né? Mas é um grupo muito embolado, né? É até incrível, né? Que seja essa vantagem de apenas um ponto entre o terceiro e o oitavo. Como o palpite é puro achismo, né? Não sei se vai ser um pouco ousado, mas eu vou de Sergipe e de Alagoinhas, porque esse Asa Jacuipense, não sei se sai vitória, não. Nesse grupo, especialmente, o palpite é realmente palpite. Bem complicada a situação da classificação, mas eu vou também, eu acho que eu iria de Asa e Sergipe, mas fico na torcida para que o Falcon se classifique, porque a gente vai para o intervalo agora. Elson, Oi. queria só acrescentar uma questão aí com relação ao grupo A4, né? Que acho que é importante mencionar que há muito tempo que a gente vê participações do Bahia de Feira na competição, né? E há muito tempo a gente via fracassos, né, contínuos do Bahia de Feira, né? E desde a temporada passada, quando chegou até as oitavas de final, fez 2 duelos duríssimos contra o São Bernardo, né? Que a gente finalmente viu o Bahia de Feira chegando forte numa Série D e agora consegue pela segunda vez consecutiva chegar nessa condição, ainda mais em segunda, uma posição boa, né? Na chave, apesar da campanha pode ser irregular e tal, até como o Felipe falou, também estava neste pelotão todo embolado e conseguiu se descolar agora, né? Mas muito feliz aí por ver o Bahia de Feira conseguir uma segunda classificação consecutiva, né? Numa posição ainda que dá um certo conforto, porque decide em casa ainda, né? Na próxima fase. Então, podemos ter mais uma boa campanha do Bahia de Feira aí pela frente. Exatamente. E assim como a gente trouxe no grupo A2, eu acho que quem sair, os dois outros classificados desse grupo A4 não terão vida muito longa também na Série D. Acho que é um equilíbrio que é nivelado bem lá embaixo, diferente de outras chaves. Então, reiterando, eu acho que passam Asa e Sergipe, mas fica a torcida aqui pelo Falcon, porque se o Falcon passar, teremos outro motivo para tocar o hino do Falcon, que a gente vai tocar agora. E depois a gente sai para o intervalo e volta para falar dos outros 4 grupos dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Alô, Barra dos Coqueiros! Alô, Sergipe! Chegou o Falcon! O sonho de um povo lutador! É bola na rede, é gol, a galera se agita, pois de Sergipe sou povo, somos campeões. O quê? É bola na rede, é gol, a galera se agita, Pois de Sergipe! sou povo, somos campeões. Nasceu o sonho de um lutador, unido de talento de um homem vencedor. Meu sangue hoje que vai no campeão, e na barra dos coqueiros, meu lugar de formação. Falcon é a tua identidade, no campo é raça, é paixão, é o clube no meu coração. Vai todo o país encantar, com a bola no pé, e o peso exultar. É bola na rede, é gol, a galera se agita. Pois de Sergipe! Sou povo, somos Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2. Também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes. Uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z. A revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @Voz da Torcida. Como legítimo carnavalesco, eu tenho certeza absoluta que o hino do Falcon pegaria um desfile das campeões, seja no Rio de Janeiro ou em São Paulo,
essa é minha volta aqui para o segundo bloco do quarta categoria. A gente volta aqui para falar sobre os outros quatro grupos, né, da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que você pode e deve nos seguir no Instagram e Twitter, @pcategoria, @pcategoria. Se inscreva no nosso canal do YouTube e compartilhe as edições que estão aí pelos tocadores de podcasts. Alguém a falar sobre o hino do Falcon, a gente pode seguir. Não, eu queria falar que São Paulo com certeza teria 10, porque lá é um festival de 10. Todo mundo é perfeito, ninguém tira 9.9. É um festival de 10. Então lá seria mais fácil. No Rio de Janeiro já é uma questão daí. Então vamos lá, vamos seguir. A gente vai para o grupo A5 agora, muitos gols, como sempre. Rodada 13 teve o 0-0 entre Anápolis e Brasiliense, que vinha de uma goleada por 10-0, depois em 0-0 o Brasiliense contra o Anápolis em Goiás. Pablo e Wagner fizeram os gols da vitória por 2-0 do Iporá sobre o Interporto. 2-0 também foi o placar da vitória do Ceilândia sobre o União Rondonópolis. Luiz e Cleiton acabaram balançando as redes. Por fim, outro jogo com uma porrada de gols na chave. O Operário fez 9-0 no Real Ariquemes, com 3 de Pablo Tomás, Alex Alves, Rony, Kleber e Rogério, o Neymar do Nordeste. Esse fez 2 e aí acabaram concluindo essa vitória por 9-0 lá no Dito Souza. Ceilândia com 27 pontos, Operário com 24, esses já estão classificados. A briga ainda tem Anápolis com 22, o Brasiliense tem 21, está dentro da zona de classificação, mas o União Rondonópolis quer tirar um desses dois porque ele tem 20 pontos, ainda está na briga por uma vaga na próxima fase. A rodada 14 da chave tem Iporá contra Ceilândia, Real Ariquemes recebendo o Anápolis, Brasiliense e Operário, União Rondonópolis e Interporto. Bom, a gente fez, está soltando Reels, né, no Instagram, nossa conta, né? Os 2 Reels que eu soltei, acabou que mudou a situação logo depois, né? O de Piracicaba, que falava que poderia perder na próxima rodada, então próxima rodada, acabaria sendo eliminado, ainda tem chance. E o Operário, que eu falei que tinha dispensado medalhões e tal, contratou o Rogério logo depois de a gente gravar o episódio. E o Operário fez o que devia ser feito, ainda mais no contexto do Real Ariquemes, né? O Real Ariquemes teve apenas 11 jogadores relacionados, nem só, era só isso, e 2 goleiros, né? um no gol e um na linha. Teve essa situação também lá no Real Ariquemes. E teve, não tem disponível todos os gols onde eu procurei, teve falhas do goleiro do Real Ariquemes. O Real Ariquemes vive uma situação precária em todas as categorias, tanto que o time feminino, que ficou em evidência há umas semanas atrás, né, até desistiu do campeonato rondoniense, né, que acabou esse final de semana. Então a situação do Real Ariquemes é de dúvida até mesmo para a continuidade da equipe, digamos assim, pelo que a gente vê na Série D. Né. Anápolis e Brasiliense, Anápolis que geralmente vence em casa, não teve sorte contra equipes brasilienses, né. Perdeu para o Ceilândia em casa e empatou agora com o Brasiliense, quando poderia garantir a vaga. A sorte que vai pegar o Real Ariquemes, apesar que o Anápolis tem essa questão de empatar com o Interporto fora de casa, com o Iporá também, times que estão ali mais abaixo. E agora vai ter que vencer o Real Ariquemes. A lógica nos diz isso, né? Mas a gente vê que esse grupo também tem uns resultados bem aleatórios também. Não só os 9-0, os 10-0, mas também resultados aí surpreendentes que não deveriam acontecer, mas acontecem, né? Então acaba que fica essa dúvida, mas ainda acredito que o Anápolis passe nessa chave. O Ceilândia continua invicto, né, com 7 vitórias e 6 empates, né, um time aí também com um ataque muito bom, defesa muito boa, né, que ainda a gente fica muito com o pé atrás ainda por esse contexto das 3 equipes lá embaixo, né, Iporá, Interporto e Ariquemes. Né, talvez fosse um grupo mais equilibrado no geral, assim, a gente ficaria mais empolgado com a próxima fase que a equipe pode fazer, mas ainda tem essa dúvida, mas só por ser uma equipe invicta ainda cria uma expectativa grande por esse contexto. Não é fácil mesmo, apesar de ter essas 3 equipes. Né? O Brasiliense vai ter um jogo muito difícil para o Operário na última rodada. O Operário tem chance ainda de ser líder, né? Se o Ceilândia perder, apesar que o Ceilândia pega o Iporá, né? Então a gente não sabe como é que vai ser. Se o Ceilândia perder, basta o Operário vencer o Brasiliense fora de casa para conseguir a liderança. E o União tem um jogo contra o Interporto, né? Então também a tendência de vitória.
Mesmo nesse contexto, eu ainda estou apostando que o Brasiliense passa junto com o Anápolis. Eu acho que o Brasiliense está uma sequência boa, mas também é um time que parece que vai ter data de validade. Se não mudar a situação, eu ainda aposto no Brasiliense para passar de fase junto com o Anápolis, que para mim, se não vencer o Ariquemes, né, nem mereceria passar, mas é a tendência que vença e consiga passar junto com o Brasiliense. Bom, o Ceilândia para mim compensou toda aquela temporada ruim do ano passado, né? Que começou muito bem e acabou depois tendo uma queda de produção incrível, né? Que levou a equipe à eliminação. E esse ano não quis nem saber de perder, né? Tá chegando invicto aí nessa reta final, provavelmente vai continuar invicto, né? Diante do Iporá, que dos times ali caixa baixa do grupo é o menos caixa baixa, né? É o Iporá, então deve dar algum jogo ainda, mas o Ceilândia com certeza vai garantir essa liderança e essa invencibilidade, né, ao fim da primeira fase. E se não conseguir garantir essa invencibilidade, pode botar em risco aí a liderança do grupo, né, visto que o Operário está na cola. E deve ser aí a motivação do Operário para a última rodada, tentar contar com a sorte e vencer também o Brasiliense. Acho que não só para questão de briga para liderança, mas quem sabe se o Operário pensa em ir avançando nessa série D, também eliminar um possível rival direto, né? A gente sabe que o Brasiliense financeiramente nesse grupo é o mais forte, né? Então seria um adversário mais para frente. Então talvez seja essa a motivação, né? E caso o Ceilândia não consiga vencer o Iporá, né? Podemos ter aí um momento que o Brasiliense possa retribuir o favor, né? Porque se o Brasiliense entrou no G4, tem um pouco aí da ajuda do Ceilândia que bateu o União Rondonópolis na última rodada, né? E aí o Brasiliense, mesmo né, um tropeço, acabou entrando aí nesse grupo. E pode ser aí que se ocorrer um tropeço do Ceilândia diante do Iporá, o Brasiliense pode estar aí tentando ajudar retribuir o favor, né? E bater o Operário para manter essa liderança em terras distritais, né? Agora, falando em questão de classificação, né? Temos aí 3 vagas em aberto, né? Anápolis, acho muito difícil que perca o seu confronto, né? Praticamente está dentro. União Rondonópolis terá a vida mais fácil que o Brasiliense, né? Talvez essa seja a briga mais direta, né? Entre Brasiliense e União Rondonópolis. E eu vou apostar aí que esses dois times com a vida mais fácil devem passar. E eu não consigo ainda ter a segurança no Brasiliense ganhando do Operário, apesar que esse foi o resultado na partida de estreia, né? Mas lá o contexto era totalmente diferente. O Operário hoje é uma equipe muito mais consistente do que o Brasiliense. Lá no início a gente poderia até pensar o contrário, mas agora a situação é inversa. Eu acho que pelo menos um empate eles conseguem lá em Brasília. E o União Rondonópolis vai vencer o seu confronto. E acredito que a Anápolis e o União passam aí para a próxima fase. Só uma coisa antes do Ellison, o Marcos toma uma questão que é bem importante, né, sobre o Operário e até outras equipes que vão ter esses confrontos diretos, né? Lá nas quartas de final, né, os jogos são pela classificação geral, então pode ser que você enfrente novamente o time da sua chave, né? A gente lembra do célebre Campinense América, né, que os dois estavam no mesmo grupo e acabou que se enfrentaram na sorte final. Acho que na primeira fase não tinha esse confronto para eliminar um ou outro, mas é uma possibilidade, né? Então você evitar um time que você ajudou a classificar é algo importante. Assim, claro, tem a motivação de ser líder, né? Além disso, mas é uma questão que vários clubes têm que pensar também nessa última rodada. Só para deixar meus palpites aqui, passam Anápolis, passam União Rondonópolis. Acho que o Brasiliense vai acabar ficando de fora dessa próxima fase, não vai passar de fase, apesar de ter conseguido a maior goleada da história da Série D do Campeonato Brasileiro. O grupo A6 tem uma vaga em aberto, mas já se sabe que não será nem de Nova Iguaçu e nem do Real Noroeste, que empataram por 1-1 com gols de Everton para o time do Rio de Janeiro e William Henrique para os capixabas. Alexiel abriu o placar para o Santo André contra o Vitória, mas a equipe do Espírito Santo virou
com Tony, William Gaúcho e Gabriel Fernandes, garantindo o triunfo por 3-1, seguindo aí na luta por uma vaga no mata-mata. Watson garantiu o 1-0 da Portuguesa Carioca sobre o Atlético em um confronto de líder e vice-líder que colocou de volta a Lusa na ponta da tabela. O Democrata venceu o Resende por 2-0 com gols de Luan e Golderson. Ótimo nome, por 2-0. 2-0 Democrata no Resende. Portuguesa com 28 pontos, Atlético com 26 e Democrata com 24 estão e roteando no mata-mata. Santo André com 18 e Vitória com 17 brigam aí por essa última vaga desse grupo. Na última rodada teremos Atlético contra o Nova Iguaçu, o Santo André pegando o Democrata, Real Noroeste e Portuguesa e o Resende recebendo o Vitória. Bom, vou começar falando da ponta da tabela, né? A Lusa tinha tropeçado em alguns jogos, mas é um time com uma capacidade tão grande assim de se reequilibrar as coisas a seu favor que conseguiu voltar à ponta da tabela, batendo justamente seu rival direto. Tropeçou contra outras equipes ali que até deixa a gente deixou a gente com uma ponta atrás da orelha sobre a Portuguesa, apesar de ter a questão do relaxamento natural, né? Mas sempre fica uma pulga atrás da orelha quando você vê um time que estava assim praticamente imbatível na chave começar a tropeçar em jogos de menor importância. Mas a Portuguesa tem uma capacidade muito grande de, como eu falei, de reequilibrar as coisas a seu favor, que foi lá e na hora que precisou vencer, venceu justamente o seu rival direto, o Atlético, e retornou à liderança aí, que eu acho muito difícil de perder agora, né? Justamente porque vai pegar o Real Noroeste fora. O Real Noroeste, vamos combinar, agora já está focando em terminar a temporada de uma forma honrosa, né? E aí eu não falo mais a Série D, né? Por visto que o Real Noroeste ainda tem a Copa Espírito Santo e conseguiu, na Bacia das Almas, mesmo perdendo o seu jogo para o Rio Branco, em casa, conseguiu se classificar em oitavo e vai jogar o mata-mata da Copa Espírito Santo. Então, acho que o foco aí do Real agora é pegar a Copa S e terminar a temporada de uma maneira positiva, né? E lembrando que a Copa S pro Real já não vale nada, né? Porque o time já está garantido na Série D do ano que vem e garantido na Copa do Brasil. Então vai mais só para ver se levanta mais uma taça, né? Acho que ainda é válido, né? Tem algo a brigar aí na temporada, digamos, né? Democrata tirou qualquer chance aí de um milagre do Resende na última rodada, né? De chegar com chances de classificação. E tá dentro, e o Resende agora foca na Série A2 de uma vez, né? O que pode ser um fator decisivo aí, né? Porque Democrata joga contra o Santo André fora de casa, né? Podendo morder uma segunda posição, né? Acredito que seja muito difícil, porque o Atlético enfrenta em casa o Nova Iguaçu, que também não tem mais nada a brigar, né? Mas à espera de um milagre, né? Acho que o Democrata tem uma missão aí pela frente. Já o Resende já não tem essa missão mais, né? A não ser que seja terminar a competição de forma honrosa. Mas agora, não sei se vale tanto a pena, visto que tem justamente essa briga para voltar para a Série A, né? Série A1 do Carioca. Então, no quesito duelo, né? Quem tem o confronto, digamos, mais palpável para classificar é o Vitória, apesar de que a campanha fora de casa do Vitória não é boa, né? E apesar, né, de que do outro lado o Santo André joga em casa, só que terá um confronto mais difícil aí contra a equipe mineira que eu acabei de falar, né, o Democrata. Agora sobre o jogo entre Vitória e Santo André, talvez para mim, talvez o melhor jogo aí do Vitória na Série D. Se não for o melhor jogo, pelo menos foi o melhor segundo tempo que o time fez nessa Série D, né? Visto que o primeiro tempo a equipe foi mal, tomou um gol, uma falha defensiva grande, assim, que a zaga parou, e pior, o goleiro ficou plantado, e aí o Santo André teve todas as condições de finalizar de cabeça e sair na frente, o que deixou o confronto muito tenso, e o Vitória só foi começar a atacar mesmo, de fato, levar perigo no final do primeiro tempo. E aí no segundo tempo conseguiu essa virada, né? Começou com um gol de pênalti do Tony, né? Logo no início da segunda etapa.
o que criou um ambiente favorável para a empolgação do time começar e conseguir essa virada, até que não demorou muito também para conseguir o segundo gol, né? Com o William Gaúcho, uma cabeçada firme, né? Sem chance para o goleiro Begliato. E o terceiro gol foi uma aula de contra-ataque, né? Coisa linda de se ver, que terminou com a conclusão do Gabriel Fernandes, matando a partida, que ainda mais que o Santo André já estava com 1 a menos, né? Então, assim, uma grande vitória do Alvianil da capital, que mostrou que lá no jogo de ida, lá em Santo André, merecia também vencer, né? Prova que tinha bola para ganhar da equipe paulista, se não fosse lá, ia ser aqui, e conseguiu, né? E tá vivo na competição, né? E agora, com relação à aposta na última rodada, eu acho que o bairrismo vai falar um pouquinho mais alto, né? Vou apostar no Vitória classificado, justamente por pegar um adversário que já não está mais motivado na Série D, né? Nem por questão de honra, né? Acho que a honra mesmo pro Resende é voltar para a Série A do Carioca. E o Democrata ainda briga por esse segundo lugar, né? E eu também não confio na regularidade do Santo André, apesar de que eu também não confio na regularidade do Vitória jogando fora. Mas pode ser que essa seja a brecha que o Vitória precisa para voltar a ganhar fora. Bom, falando dessa rodada, né, destacar a Portuguesa, né, que vinha de 3 empates aí seguidos, conseguiu vencer um confronto direto, tomar a liderança, né, que parecia folgada rodadas atrás, perdeu, conseguiu retomar, agora vai ter um confronto teoricamente tranquilo com o Tela Noroeste para conseguir confirmar a classificação como líder, né, para a próxima fase. Eu já indo para a próxima rodada, né, que acho que é o mais interessante, o Marcos já fez o resumo do jogo mais importante, né, Vitória e Santo André. Pensando em classificação, esse foi o mais... Sobre o Democrata passa uma impressão que não perdeu nenhuma em casa, nem tem esses dados assim, mas realmente parece que o time joga segunda-feira à noite, tem uma coisa lá que acontece que o time não perde lá no Mamudão. Então o Democrata é muito forte em casa, esse horário parece que deve ser tendência para as próximas fases também, que a equipe, caso a equipe vá avançando de fase. E sobre essa última rodada, né, a minha dúvida é muito nisso mesmo, né, que o Marcos citou, né, o Vitória só venceu o Real Noroeste fora de casa, e foi um confronto capixaba, né, não foi fora do estado, né, então tem esse ponto. O Resende tem também isso que ele falou, né, que pode ser um time que não entra com força máxima, pensando na recuperação da Série A2 carioca. O Santo André não é confiável, né, em casa ou fora, assim como o Vitória também não é tão confiável em casa ou fora. Talvez o que motive muito o Democrata, né, que pega o Atlético, né, com o Nova Iguaçu, talvez seja aquela coisa de tentar fazer um gol rapidamente lá em Santo André e tentar desesperar o Atlético em São João del Rei, né, com aquela troca de informações, achando informações que saiu gol em tal estádio para tentar dar alguma coisa, né? Mas eu também tô mais para esse para mim é mais difícil até que Santa Cruz do que do Patrese, assim, porque realmente é uma situação de duas equipes aí que estão bem regulares. Me parece também que estão com prazo de validade aí baixo aí para a competição, mas eu também vou no Vitória nessa minha aposta aí, pensando no Resende mais enfraquecido, pensando no Série A2, e o Santo André bem regular, tentando, e o Democrata com foco ainda nessa segunda colocação, que é difícil, mas tem que vencer para conseguir tentar essa segunda vaga. E antes de passar para o Elson, só mandar um abraço para o colega Maurício, né, que veio de Santo André para a Vitória acompanhar a partida, né, saiu triste com o resultado, mas deu para curtir as praias capixabas, então ele saiu feliz daqui. Ele comeu a moqueca capixaba? Ou só moqueca? Carne de onça, pelo menos, ele não comeu. Aí já sai do lucro. Eu acho que passa o Santo André, mas vou ficar na torcida para que o Vitória passe. Então, para não dar unanimidade para o Vitória, eu vou quebrar um pouquinho, achando que o Santo André vai ficar com essa quarta vaga. Mas, com todo respeito ao futebol capixaba, espero que o Vitória acabe passando, que me surpreenda nessa daí. A gente vai seguindo agora para o grupo A7. Vitor garantiu a vitória do 15 de Piracicaba sobre o Operário por 1-0 na abertura da 13ª rodada. O Maringá venceu a Ferroviária por 2-1. Os gols do time paranaense foram feitos por Mirandinha e Júlio.
enquanto Batista descontou para a Locomotiva. Júlio, que foi emprestado pelo Náutico, que acabou o afastando por problemas de indisciplina. Bom atacante, já mostrou aí a que veio marcando o gol. Léo Santos fez os 2 gols do Patrocinense na vitória por 2-0 sobre o Crack. Cascavel e Inter de Limeira empataram por 0-0. Na classificação, Patrocinense com 24 pontos e Maringá com 21 estão classificados. A zona de classificação ainda tem Inter de Limeira com 19 pontos e Crack com 18. Ainda estão na briga Ferroviária com 17 pontos, 15 de Piracicaba com 16 pontos. Na última rodada do Grupo A7, a gente tem os confrontos entre Maringá e 15 de Piracicaba, Crack e Ferroviário. O Operário vai receber a Ferroviária. Opa, calma aí. Grupo A7, vamos lá, os confrontos da última rodada. Maringá e 15 de Piracicaba, Crack e Cascavel, agora sim. Operário e Ferroviária, Inter de Limeira e Patrocinense. O Maringá conseguiu uma vitória fora de casa aí, né? Bem importante, um time que ainda sofre a questão de não fazer tantos gols, mas melhor do que melhor vencer por 1-0 ou por um gol de diferença do que perder ou empatar, então conseguiu aí fazer. Abriu 2-0 até, né, na partida, o Júlio, como o citou, fez o segundo gol. O Maringá conseguiu sair na frente, sofreu ali defensivamente, o cara tentou muito chegar ao gol da equipe paranaense. O Davidson foi muito bem goleiro do Maringá, conseguiu evitar aí o empate, depois conseguiu fazer 2-0. No final, a Ferroviária teve uma pressão para tentar empatar depois que fez o primeiro gol. Desculpa, o primeiro e único gol da equipe. E o Maringá conseguiu a classificação, né? Um time aí que aqui em Paraná a gente falava que o São Joséense, né, parecia mais uma tendência de se classificar primeiramente, né? Agora tem até dúvida se vai se classificar mesmo. E acaba que o Maringá consegue essa classificação antecipada, ainda luta por liderança, né? A questão do saldo de gols é complicada para a equipe, né? Mas ainda mais que você está aqui que não faz tantos gols, mas ainda tem essa luta, né? Contra o Patrocinense. Só passando pelo Cascavel, né? O Cascavel que já estava eliminado, e só para ver como é que o elenco, né, era bom, né? E acabou que não foi para frente, né? O Robinho foi para o Sampaio Correia, o Gama e o Lucas Batatinha foram para o Manaus, e o André Luiz goleiro foi para o Operário, né? Então Série C e Série B eles vão disputar, mas o time no todo não deu certo, e o time está agora sem calendário para esse final de ano, né? Que nem voltará à Série D, o atual vice-campeão paranaense. Segurou a Inter de Limeira, né, que poderia também cravar essa classificação, não conseguiu, e agora vai ter o Patrocinense em casa para tentar essa vaga, né, terceiro colocado. Depende apenas de si, né, para classificação. E o Crack tem uma situação, né, que ainda não está muito evidente se vai acontecer ou não, que é uma suposta escalação irregular, né, do zagueiro Lucas Barbosa, se eu não estou enganado. Isso, Lucas Barbosa, né? Ele disputou 3 competições diferentes, por 3 times diferentes, né, esse ano na CBF, inclusive o Botafogo da Paraíba, na Copa do Brasil, a Série C pelo São José e a Série D pelo Crack, 2 partidas. Ainda não está muito... Ainda não está muito em evidência, digamos assim, não sai em tantos lugares, mas pelo que parece, há uma brecha, há uma questão que realmente o Crack infringiu, e aí não sabemos como é que vai ser a questão. Digamos que para o campeonato, caso realmente essa escalação seja confirmada, se o Crack passar, vai ter muita confusão, talvez até uma parada aí para definir essas questões. Se o Crack não passar, aí se resolve, mas o Crack tem uma tendência a conseguir a classificação em campo, pelo menos, pelo Cascavel que, como eu disse, né, já vai bem diferente do que começou, deve apostar em muitos jogadores da base para essa última rodada. Então o Crack é favorito a passar de fase, né, dentro de campo. A Inter de Limeira também me parece pronta para conseguir essa classificação. Para o Patrocinense é um time que perdeu apenas uma partida, né, e a situação ali de liderança é confortável até certo ponto, né, porque o saldo de gols é bem maior, é maior do que o Maringá, tem uma margem de segurança ali. E a Ferroviária vai fechar contra o Operário do Mato Grosso do Sul, né, que é o pior time da chave, né, 8 pontos apenas. A Ferroviária vai ter agora vai ter que buscar, né, estava no G4, saiu agora,
mas também mantém aí uma boa chance de classificação. E o 15 de Piracicaba entrou na briga agora, né? Um time que parecia estar sem chance alguma, conseguiu 2 vitórias seguidas, agora engatou aí uma sequência boa para tentar essa vaga. Pega o Maringá. O Maringá ainda vai lutar pela liderança, né? E também para não perder a segunda colocação, né? O Inter de Limeira e até o Craque podem passar ainda o Maringá nessa briga aí. Então ainda tem muita história para acontecer aí. Eu ainda acredito que não mude o G4, não. Mas essa questão da escalação regular pode ser que mude, não por uma questão do campo, mas sim por fora dele, apesar que influenciou no campo, porque o Lucas Barbosa realmente jogou. E se for comprovada essa escalação irregular, o craque vai perder pontos e Ferroviária ou o 15 de Piracicaba podem ficar com essa vaga. Então é uma história para acompanhar aí se vai realmente para frente ou não. Vale ressaltar que o Lucas Barbosa já jogou Série D, inclusive aqui pelo Vitória, né? 2020. Né? Era o zagueiro titular daquela campanha pífia do Alvianil da capital naquela Série D, né? E falar em jogador que passou aqui no Espírito Santo e escalação, aliás, falar em escalação irregular envolvendo alguma coisa do Espírito Santo, quero mandar um abraço pro meu amigo César Mairink, né? Ele tem traumas de situações como essas, né? Enfim, agora falando dos confrontos, o Patrocinense acabou com qualquer brecha para dúvida, né? Bateu seu rival direto e se livrou dessa sina aí dos times que não querem se classificar no grupo A7, né? E bota o futebol mineiro aí 100% classificado para a próxima fase, né? Tem o Atlético e o Democrata no outro grupo e agora o Patrocinense dentro também na próxima fase, né? E o que é muito legal, né? Há pouco tempo a gente falava do futebol mineiro fraco na Série D, o futebol do interior de Minas, né, especificamente, né, fazendo campanhas mais medianas, né? A gente já tinha visto boas campanhas de Caldense, acessos como do Tombense, do Tupi, né? E há muito tempo que a gente não falava de boas campanhas do futebol mineiro e de repente, nos últimos anos aí temos o Uberlândia quase conseguindo acesso, o Pouso Alegre na temporada passada como finalista da Série D, né? E agora 3 mineiros classificados para a próxima fase. É bem bacana ver o futebol mineiro se reerguendo aí na Série D, né? O Maringá agora também carimbou o passaporte, finalmente assim, se põe numa posição que a gente esperava da equipe, né? E é uma campanha até que lembra um pouco assim a campanha do Cianorte de acho que 2021, né, Felipe? Que a gente esperava um time mais forte, até pelo que fez na Copa do Brasil, que tinha feito também no estadual, e de repente foi capengando até conseguir a classificação, né? Aí vamos ver se o Maringá também repete a campanha do Cianorte, que foi até longe, né? Eliminou naquela temporada o Cascavel, que ninguém esperava pelo Cianorte ter avançado no mata-mata diante do Cascavel, que vinha muito bem, né? Vamos ver se o Maringá também repete o feito na próxima fase e avança até as oitavas de final, né? Chegando numa fase mais aguda da competição. A Inter de Limeira aí se desperdiçou uma boa chance aí de se classificar de forma antecipada, né? E no contraste disso tem o 15, né? Seguindo vivo aí, mesmo dividindo essas atenções também com a Copa Paulista que a gente falou em programas anteriores, né? Falando em contraste, eu citei da Inter e acabei nem falando da Ferroviária, né? Que ainda tem chances matemáticas, mas eu acho muito difícil, né? Justamente pelo que o Felipe falou, né? Caso não haja também, óbvio, a interferência dos tribunais, né? O craque, acho que dentro de campo, consegue essa classificação diante do Cascavel jogando em casa, né? E incrível, né? Episódio passado eu estava falando que o Ferroviária matematicamente ainda tinha chance até de liderança, né? Mas bastou um jogo para a autoestima da Ferroviária cair bastante e agora está se vendo quase fora da próxima fase. Vai aí torcer para sei lá, dentro de campo pelo menos vai ter que torcer para o Cascavel, né? E vencer o seu jogo, né? Diante do Operário. E se isso não der certo, vai ter que torcer para a ação dos tribunais resolverem a sua vida na Série D, né? E só para complementar, né, esse confronto já me gerou muitos traumas, né? Esse confronto da Ferroviária, Operário contra a Ferroviária, né?
Já gerou traumas. Hoje em dia, não mais. Então a gente vai seguindo, só para deixar meu palpite também de classificação. Acho que passa um craque, pelo menos dentro de campo. E Ferroviária, acho que a Inter de Limeira vai acabar ficando de fora dessa próxima fase. E a gente vai chegando aqui para a gente encerrar no grupo A8. Gol pra caramba na última rodada, na 13ª, né? Não foi o caso da vitória do São Joséense por 1-0 sobre o Brasil de Pelotas. O gol foi marcado aí pela equipe paranaense por Bruno. O Camboriú, fora de casa, contou com um hat-trick de Carlinhos e mais um gol de Adailson para golear o Aimoré por 4-0. O jogo mais maluco, talvez, da história da Série D foi o empate por 5-5 entre Novo Hamburgo e Hercílio Luz. O time catarinense chegou a abrir 5-1, mas chegou a tomar o empate com 2 gols sofridos nos acréscimos. Os destaques aí foram do Hugo Almeida, que fez os 2 primeiros gols do Hercílio, e Luiz Menezes, ele marcou nos acréscimos os gols do empate do Novo Hamburgo. O Concórdia aplicou um 4-0 no Caxias, com gols de Perema, Rodriguinho e 2 de TT. E a Angélica Albuquerque, que já participou dessa temporada do quarta categoria, ela volta agora para falar da goleada que recoloca o time catarinense na briga por uma vaga na próxima fase. Então, vai lá, Angélica, fala aí. Pessoal, tudo certo? Angélica Albuquerque aqui e eu vim contar para vocês um pouquinho de como foi Concórdia e Caxias, já que na tarde desse domingo o Galo do Oeste goleou a equipe do Caxias pelo placar de 4-0 no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, em Concórdia, oeste de Santa Catarina. O time da casa vinha somente com um objetivo, que era vencer a partida, porque só vencendo seguiria na briga por uma vaga na próxima fase da competição. Então, 100% focado, o time comandado por Lucas Isoton, auxiliar técnico, já que na ocasião o técnico Itamar Schulli não estava presente, pois está fazendo curso na CBF, abriu o placar aos 33 minutos com o zagueiro Perema. E o primeiro tempo acabou assim, 1-0 para a equipe de Concórdia, que sabia que precisava voltar e ampliar o jogo no segundo tempo, pois o Concórdia vem sofrendo uma série de empates nos acréscimos do segundo tempo, e a torcida já estava cobrando do time resultados com mais número de gols, né? Não acabar deixar o jogo em 1-0 para ter a chance de levar o empate e acabar não conquistando e não deixando esses 3 pontos em Concórdia. Então, logo ao primeiro minuto do segundo tempo, o lateral TT marcou para o time da casa. E, aos 20 minutos, ampliou, sendo assim, Concórdia 3-0. TT, que já jogou no Caxias e aplicou aquela lei que a gente sabe que funciona, que é a lei do ex. Lembrando que o Caxias também poderia ter marcado lei do ex, porque o atacante Marcelinho e o atacante Joãozinho também já jogaram no Concórdia. Marcelinho no ano de 2022 e o Joãozinho jogou o catarinense desse ano pelo Concórdia. Nos minutos finais da partida, Rodriguinho fechou o placar por 4-0, que foi o 5º gol do artilheiro, o Rodriguinho, que é o artilheiro do Galo do Oeste no Brasileirão. O próximo jogo agora é contra o Brasil de Pelotas, às 18 horas, lá em Pelotas, e o time ainda será comandado pelo Lucas Isoton, porque o Itamar continua no curso. O TT, que foi autor de 2 gols nessa partida, não vai estar porque recebeu o 3º amarelo. Já o volante Silas, que cumpria a suspensão nessa partida, retorna para a partida em Pelotas. Os que estão no departamento médico serão avaliados no dia a dia e verão se estarão aptos para a partida lá em Pelotas. Muito obrigado, Angélica, pela participação, pelas informações da equipe catarinense, do Concórdia, que é dirigido por Itamar Schulli, que está fora aí fazendo o curso da CBF. Seu filho, se não me engano, Lucas Isoton, vai comandar a equipe nessa última rodada em busca da classificação. O Hercílio Luz segue na ponta da tabela com 26 pontos. E aí temos a briga pelas 3 vagas entre Caxias e São Joséense com 20 pontos, Camboriú e Concórdia com 19, e o Brasil de Pelotas com 17, um pouco mais afastado ainda tenta chegar lá. Pode se juntar o Campinense entre os dois e formar os dois que caíram da Série C para a Série D, caíram na Série C em 2022, que não vão se classificar para a próxima fase. A gente já teve aí o Atlético Cearense e o Ferroviário garantidos na próxima fase, inclusive os dois no grupo A2. A última rodada do grupo A8 vai pegar fogo. Tem Camboriú enfrentando Novo Hamburgo, Caxias e São Joséense, Hercílio Luz recebendo o Aimoré e o Brasil de Pelotas lá no Bento de Freitas vai encarar o Concórdia.
Bom, uma rodada bastante improvável aí no grupo A8, né? E aí fica mais uma vez minha nota de repúdio, né? Agora somente ao Hercílio Luz, que foi resolver garantir o entretenimento sendo visitante quando eu e Felipe não estávamos perto, né? Foi participar do jogo mais louco aí da Série D, né? Um 5-5 contra o Novo Hamburgo, e mais doido ainda porque são duas equipes que estão totalmente em lados opostos da tabela, né? O Hercílio Luiz liderando tranquilamente, já com a liderança garantida, e o Novo Hamburgo na lanterna da chave, né? O líder de cabeça para baixo aí, né? Da chave, time com uma das piores campanhas dessa Série D, né? De longe, né? E por falar em Novo Hamburgo, quero mandar um abraço pro meu amigo Douglas Ramos, vulgo Goga, né? Que ele tem muita história com o Noia, né? Ele sabe muito bem qual é, né? Enfim, continuando, o Caxias também, de certa forma, perdeu de uma forma improvável, né? Para quem era considerado favorito, né? E cada vez mais parece que não quer se classificar, né? É incrível, né? Um time com toda a expectativa que se cria a cada edição de Série D, né? E cada vez assim, pode até ser que lá no final consiga o acesso, pode ser que se não conseguir o acesso, bata novamente nas quartas de final, mas passa sempre aquela impressão de que não vai chegar lá, né? Pelo menos na fase inicial. Não passa essa confiança de jeito nenhum, né? E eu acho que, assim, se as equipes que sobem se algumas equipes que sobem não fazem uma campanha brilhante, mas pelo menos o mínimo de segurança passe. O Caxias não demonstra essa segurança, né? O São Joséense fez o seu dever de casa, né? Junto com o Concórdia, e aí os dois mostraram pro A mais B que camisa sozinha não pesa, né? Ou que elas podem até pesar, mas da forma contrária, né? Pode pesar contra o próprio time que possui essa camisa pesada, tanto que Concórdia e São Joséense bateram as duas camisas mais pesadas do grupo, que são Caxias e Brasil de Pelotas, né? E podem repetir o feito na próxima rodada, já que eles estão eles vão agora inverter de duelos, né? O Concórdia agora pega o Brasil de Pelotas e o Caxias vai enfrentar o São Joséense, né? E acaba que quem fica fora desse bowl tem grande chance de classificação, que é o Camboriú. Não tem nada a ver nessa história aí entre essas quatro equipes, e tá aí no meio dessa briga por classificação e vai pegar justamente o Novo Hamburgo na última rodada. Então, o Camboriú, que começou muito bem, deu aquela queda de produção enorme, pode acabar classificado até com mais tranquilidade que um Caxias da vida, né? Então, assim, talvez agora a missão aí pro Camboriú é abrir o olho para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse Luiz nessa rodada, né? Um 5-5 improvável. E fica aí até para complementar minha nota de repúdio, né? Que eu só não repudio mais porque o Menezes que marcou os gols aí da partida foi o Luiz Menezes, não o Sleep Menezes. Se o Sleep Menezes fizesse parte desse placar, aí sim seria ainda o meu repúdio aí que sim que ia aumentar, né? Porque nem participar do jogo contra o São Joséense que eu estava, ele participou. A situação do São Joséense, apesar da vitória, é bem complicada, assim, né? O time que parecia que poderia garantir a classificação de maneira antecipada, agora conseguiu essa vitória para respirar, né? Conseguiu fazer 1-0 no Brasil de Pelotas, um jogo difícil. Bateu direto contra o Caxias e o Caxias está na frente pelo saldo de gols, perdão, pelas vitórias. Caxias é o único que depende de empate para passar, muito por ter esse confronto contra o São Joséense, né? Se o Brasil de Pelotas tivesse uma produção maior, talvez nem isso garantiria uma vaga para o Caxias, né? E assim, são poucos jogos com o Gerson Guzmão no comando, mas o time não melhorou, né? Digamos, né? Teve as vitórias ali dentro de casa, mas venceu o Novo Hamburgo e venceu o Aimoré, né? Que são as equipes nas próximas colocações. Inclusive o Aimoré tem uma situação bem complicada, né? A gente já citou no outro episódio que o Aimoré, né, teve uma renúncia do presidente da direção total. E ontem, depois do jogo contra o... Ontem não, né? Na última rodada,
depois do jogo contra o Camboriú, né, o goleiro, né, o William, deu uma entrevista, né, dizendo que eles nem almoçaram para a partida, né? Tanto que a direção, ou a que está lá, que não é a oficial, avisou, né, cada um deles que eles deveriam cuidar do almoço individualmente para ir no jogo depois. Então é uma situação deplorável que se encontra o Aimoré, que perdeu o Camboriú. O Camboriú é o time que está mais tranquilo, né, nessa próxima rodada. Tem que apenas vencer o Novo Hamburgo para passar de fase. Ainda tem uma esperança que, para mim, é bem possível, sim, que possa até conquistar a vice-liderança da chave, porque esse Caxias e São Joséense vai ser um jogo bem complicado, né? Se o Caxias empatar e o Camboriú vencer, o Camboriú passa o Caxias, então ainda pode ter essa vice-liderança para fazer o segundo jogo em casa, né, na próxima fase. O Concórdia, né, o Concórdia fez um placar muito bom contra o Caxias, um placar até surpreendente, mas não pela vitória, mas pela diferença, né, de gols. Agora vai enfrentar o Brasil de Pelotas fora de casa, né? O Brasil de Pelotas ainda tem essa chance, ainda mais com o São Joséense, que é o time que está numa situação bem complicada, né? Se o Brasil vence por 1-0, o São Joséense perde por 1-0, o Brasil passa o São Joséense pelo saldo de gols, né? Empata na pontuação e acaba passando pelo saldo de gols. Então esse grupo está bem complicado aí também de palpitar. Eu acredito que o Caxias passe muito nem sei se é por vitória, mas talvez por empate. O Camboriú, para mim, é o mais claro passar de fase. E aí eu vou apostando no Brasil de Pelotas vencendo por 1-0 e passando o Concórdia e o São Joséense por essa questão do saldo de gols aí, bem complicado. Confesso que não queria que mais o Paranense saísse, né, assim como o Cascavel, mas a tendência, pelo que... Assim, como citei, né, o Caxias dentro de casa foi bem quando tinha equipes lá da parte de baixo. Talvez o São Joséense possa atrapalhar a vida da equipe e conseguir um empate, talvez para tentar alguma coisa, mas até mesmo o empate não garantiria a classificação, caso o Concórdia vença a sua partida, né? E o Camboriú também vence. Mas então eu fico aí com esse panorama de Caxias, Camboriú, Caxias e Brasil de Pelotas. Eu nem fiz minha aposta, eu acho. Eu botei Camboriú, Caxias e São Joséense passando. São Joséense ali no limite, mas passa. Vou de Caxias, Camboriú e São Joséense também. Acho que vai dar... Não. Caxias, Camboriú e Concórdia passam os 4, junto com o Ercílio Luz, que já está classificado. Então é isso, a gente chega aí nesse final do giro tradicional pelos 8 grupos, o penúltimo, já porque é a penúltima rodada da primeira fase. No próximo episódio a gente já vai falar sobre os mata-matas, já com os confrontos definidos da segunda fase. E a gente vai para o troféu Carne de Onça. Antes de encerrar, eu ia até deixar para vocês começarem, mas eu vou começar. Poderia dar o troféu Carne de Onça para essa situação do Aimoré, que não tinha nem almoço para os jogadores, mas eu acho que não sei se é melhor não almoçar ou se é melhor ter carne de onça. Então vou dar esse troféu para o Real Ariquemes, que vive uma situação melancólica. Eu acho que num dos primeiros a gente teve uma divisão entre Campinense e Real Ariquemes e o Campinense acabou levando, então o Real Ariquemes fica com esse. Esse é o meu voto para o troféu Carne de Onça dessa semana. Eu vou ficar com a Aimoré também pela situação deplorável que a equipe passa, né? Esse anúncio do presidente, né, que foi acompanhado por um incêndio, né? Então é toda uma questão aí. Mas essa situação do almoço não é uma questão que a direção deveria ter tomado cuidado, né? Ainda mais esse aviso, né, de que eles deveriam cuidar do aumento da alimentação deles antes da apresentação para não ter esse problema. Mas é isso aí, né? Também fico com a Aimoré. O almoço que vai ficar para o Aimoré vai ser justamente o prêmio Carne de Onça, né? Infelizmente, né? Meu voto já não ia fazer muita diferença, que eu já estava pensando, tem outros 2 votos aqui, né? Eu estava pensando em votar ou na PM lá de Pernambuco, né? Ou de novo em Real Ariquemes e Interporto, que sempre estão ali fazendo entretenimento ao contrário, mas essa do almoço aí me pegou, vai ser eles mesmo. Pois é, o Aimoré, parabéns, os jogadores terão carne de onça para almoçar antes da última rodada. Triste triste fim para a campanha do Aimoré. E com todo respeito, obviamente, a situação dos jogadores, isso é um absurdo. A gente tá rindo aqui por conta
do nome do prêmio, mas um absurdo que se passe por isso na Série D do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, não é um caso isolado, é uma coisa que acontece até com alguma frequência que a gente não gostaria de elencar por aqui. Então, vou chegando às considerações finais para a gente encerrar esse episódio 95 do quarta categoria. Só me despedir mesmo. Valeu, Marcos, valeu, Felipe, pela participação. Episódio muito rico, mais uma vez. E vou pedir só para que continuem acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro, porque no último fim de semana eu comentei o confronto Altos 1, América de Natal 1, que eram o Lanterna e o vice-lanterna da competição. Com o empate, o América ficou uma posição acima, mas os dois seguem na zona de rebaixamento, Altos ainda na lanterna. Dois grandíssimos candidatos a gente ver por aqui no ano que vem de novo. Bom, da minha parte, acho que o destaque, até fiz uma thread no Twitter e no Twitch, né, que também tem a nova rede social aí, sobre as equipes eliminadas, né, que não tem mais chance de classificação, não lutam por nada, né. Fluminense, Iguatu, Iporá, Nova Iguaçu, Real Noroeste, Cascavel e Novo Hamburgo tem vaga para a próxima edição, né. O Trem ainda tem chance, assim como o Corgino, o Trem pelo estadual e o Corgino pela Copa FMF, não começou ainda. O restante, né, dos 18, 18 agora o restante também está fora. O restante também tem chance pela Copa Rio, né, também de entrar nesse bolo aí. Então, agora vai começar aquelas contas, né, muitas torcidas vão entrar também na competição, torcendo para que um time suba para ocupar a vaga na próxima temporada. E também já fica essa expectativa para quem vai cair, né? Uma briga muito, muito boa aí também para ver quem cai. Né? Ainda mais que é bem possível que a gente tenha um time de massa caindo nessa Série C. E a gente vai ver também quem vai subir, né? Teremos muitas surpresas, muitos trabalhos competentes, né? Se sobressaindo a torcidas, algo que no ano passado a gente teve uns hates aí, né, absurdos, né, para cima do Pouso Alegre, por exemplo, né, que não mereceria subir só porque o Asa tem mais torcida, mas o campo mostrou que o Pouso merecia, apesar que o Pouso agora está numa situação bem difícil na Série C, mas é uma questão, a Série D tem sempre isso, né, não é a camisa que sobe, né, é o trabalho, é o planejamento, é o time, é você aproveitar a chance de conseguir o acesso, né, e a lógica da Série D, a Série D mostra historicamente, mas muita gente insiste nessa coisa de que a camisa vai fazer você subir. É só ver o caso do Paraná, onde está agora a Portuguesa. Então, não é claro que surpreende pelo que a gente vê, por exemplo, Santa Cruz atualmente, mas a história também mostra que não é tão surpreendente assim, mesmo sendo Santa Cruz. Mesmo no Campinense, agora também está sem calendário, então a Série D é isso, e as pessoas precisam entender mais aí. Eu entrei para um outro caminho, que nem estava preparando de criticar quem faz isso, mas é uma questão válida, porque realmente camisa não garante acesso. Eu diria até que no caso do Santa Cruz, a surpresa que a gente vê do Santa Cruz é não ter surpresa mais, né? Talvez isso que surpreende. A situação do Santa Cruz há muito tempo é periclitante. E não conseguir chegar nem perto de um acesso já não é tão assim motivo de espanto, né? Mas enfim, agradecer por mais um episódio de quarta categoria, que é o episódio número 95. Faltam 5 agora na contagem regressiva para o 100º. E meu destaque é para a Copa Espírito Santo, que a gente está gravando numa terça-feira, e justo nesta terça-feira tivemos a rodada derradeira antes do mata-mata, né? E agora temos os 8 classificados e os 4 confrontos para as quartas de final da competição. E são eles, né? Real Noroeste e Nova Venécia. O Real lutou para não classificar, lutou, mas não conseguiu essa última vaga aí, né? Mesmo perdendo na última rodada, não teve ninguém que pudesse tirar o Real das quartas de final, e vai pegar justo o Nova Venécia, o confronto aí da região noroeste do estado. No chaveamento, quem passar desse confronto enfrenta um dos Rio Brancos, né? Vai ter o confronto entre Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco, né? Inclusive 2 finais recentes de estaduais, né? O Real Noroeste e Nova Venécia decidiram esse ano, e Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco decidiram em 2020. Então, temos aí 2 reedições de finais de estaduais
nessas quartas de final. Do outro lado da chave, temos Pinheiros e Serra, né? Um confronto que já aconteceu em quarta de final de Copa Espírito Santo lá em 2019, né? O Serra acabou passando de fase e é favorito novamente nesse confronto, né? Visto que o Serra foi o vice-líder da Copa Espírito Santo. E do outro lado tem Capixaba e Porto Vitória. Esse é um confronto aí que não tem muito o que dizer, não. Né? Não tem tanto retrospecto assim. Mas de um lado bota Edinho, né? Edinho e Bidic, do outro tem o sósia do Cartoloco e o Jobson, né? Na equipe do Capixaba. Enfim, não tenho mais nada o que comentar aqui. Sósia do Cartoloco. Sósia do Cartoloco. E lembrando beleza. que a Copa ES dá vaga para a Série D do ano que vem. Então teremos aí uma dessas 8 equipes será comentada aqui no ano que vem. Tomara que não com sósia do Cartoloco entre elas. Mas é isso, a gente vai encerrando essa edição 95 do quarta categoria, desejando também uma boa sorte para a seleção brasileira na Copa do Mundo, que vai começar na Austrália no comecinho da próxima semana, e também para a árbitra Edna Alves, que vai apitar a estreia das anfitriãs da Austrália já na sexta-feira, se não me engano. É na sexta-feira, né, esse jogo? É isso. Então é isso, a gente vai encerrando por aqui, desejando sorte a Edna, sorte à seleção brasileira e também lembrando que você se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente no @pcategoria nas redes sociais e também que compartilhe a palavra da Série D por aí. Um abraço para todo mundo e até a próxima.